Outro potencial interessante para a gente estudar, que permite compreender alguns aspectos da mecânica quântica, é o potencial degrau. O potencial degrau, fisicamente, ele pode ser entendido da seguinte maneira. Você tem aqui dois eletrodos cilíndricos, um está aterrado, portanto, potencial zero, e o outro com um certo valor do potencial diferente de zero. Então tem uma diferença de potencial, um elétron viajando por aqui, uma partícula livre carregada, quando passa para o outro eletrodo, ele sente uma diferença de potencial. Claro que essa diferença de potencial é uma coisa um tanto abrupta. Na prática, essa mudança abrupta é descrita por esse gráfico e a gente representa esquematicamente dessa maneira. Existe aqui uma mudança suave, né, na realidade, mas idealmente a gente pode usar esse degrau para representar o potencial. Bom, tem duas regiões de interesse para a gente, e aqui eu coloco, primeiro, uma energia total da partícula que é maior do que a energia potencial, sempre. E a outra situação em que a energia é menor do que a energia potencial. Esquematicamente, nessa figura, a gente tem abaixo desse ponto, ou seja, à esquerda desse ponto, na verdade, x igual a zero, a partícula é uma partícula livre, ou seja, o potencial é nulo. E a partir desse ponto x igual a zero, potencial diferente de zero e constante, de modo que a gente sabe resolver a equação de Schrödinger para as duas situações. Antes de x igual a zero, potencial nulo, e depois potencial constante. Ou seja, não tem força nenhuma atuando na partícula antes e depois. A única força que aparece atuando na partícula está na região de transição de uma região para outra. E a partir dessa figura, uma inclinação da curva de potencial, vocês sabem que uma força é menos a derivada do potencial com relação à distância, e a força implica a variação do momento linear. Força é dp dt. Então, se eu integrar F vezes dt, eu tenho a variação no momento linear. Claro que o intervalo de tempo é extremamente curto, mas eu devo ser capaz de calcular essa variação, pelo menos formalmente. Vamos considerar então a partícula que tem energia menor do que o V0, essa região x maior do que zero. A gente sabe que classicamente nessa região, x positivo, a energia total é a energia cinética mais potencial. Se eu passar a energia potencial para o lado esquerdo, eu posso escrever que a energia cinética é E menos V. E se o E é menor do que V na região x positiva, então necessariamente eu teria P² sobre 2m negativo, o que é inconsistente classicamente, é uma região, portanto, proibida. O momento linear ele varia porque tem uma força nessa transição de um lado da barreira para o outro lado, mas a variação tem que ser tal que o momento antes seja igual ao momento depois. A única coisa que vai acontecer é que eu vou ter uma inversão no sentido, né? E essa inversão é justamente devido à força. Claro, pela terceira lei de Newton, existe uma força que age sobre a partícula e uma força que age sobre a barreira. Você pode imaginar assim, ação e reação. Então, no total, a quantidade de momento transferido para a barreira é igual à quantidade de momento transferido para a partícula. Ou seja, a variação do momento linear total é nulo. Pela conservação da energia, a energia total é a energia cinética da partícula, que é constante, P² sobre 2m. Então, necessariamente, o módulo do momento linear antes da barreira tem que ser igual ao módulo do momento linear depois da barreira. Esse é um daqueles problemas em que o potencial independe do tempo, portanto, a gente pode resolver simplesmente a equação independente do tempo. A solução temporal é aquela exponencial complexa. Na região de x negativo, que o potencial é zero, eu tenho apenas o P² sobre 2m, que em termos do operador momento linear vai implicar esse termo com uma derivada segunda nas coordenadas, é igual à energia total vezes psi. A solução para essa equação, a solução do tipo exponencial, com duas soluções possíveis, na verdade, que se combinam para formar o psi de x.
De novo, é uma solução oscilatória, partícula livre, a gente já viu na aula anterior. O K1 é o momento, na verdade é o número de onda na partícula livre, nessa região, portanto, raiz de 2 vezes a massa vezes a energia cinética da partícula dividido por h cortado. A energia cinética se confunde com a energia total nessa região. Para a região positiva, x maior do que zero, a única diferença com essa relação é que eu vou ter um termo envolvendo o potencial, que é constante, V0. Bem, nessa região, a gente não vai poder ter uma solução que seja oscilatória. Por quê? Porque olhe para a equação diferencial. Se eu passar esse termo para o lado direito, eu vou ficar com E menos V0 vezes psi. E menos V0 é negativo. Com esse sinal menos aqui, é positivo dos dois lados. Então, eu tenho que ter uma derivada segunda da função que me dê uma constante vezes a própria função. Uma constante positiva, que vai ser o V0 menos E. Nessa situação, o único jeito de obter uma tal solução, eu não posso ter, por exemplo, uma função exponencial complexa. Porque quando eu derivo duas vezes, o fator i, seja ele positivo ou negativo, ele cai duas vezes multiplicando, dá um i ao quadrado. E nesse caso, o i ao quadrado é sempre negativo. Então, eu teria uma derivada segunda negativa, que não é o caso. Se eu não posso ter uma solução oscilatória nessa região, ela não pode ser também uma função crescente, tem que ser uma função que decresce, ou seja, psi tem que ser atenuado nessa região. A gente vai tentar, então, uma exponencial, já que a derivada segunda tem que dar a própria função, uma exponencial real. Então, e elevado a menos k2, onde k2 está associado agora com a região em que v0 não é nulo, tá? Vezes x. Substituo essa função na equação de Schrödinger. Quando eu derivo duas vezes com relação a x, derivar duas vezes cai um k2 menos k2 ao quadrado, tá aqui, vezes a própria função. Mais a parte que envolve o potencial e a parte que envolve a energia. Aqui eu não mexo nada, porque eu só está multiplicando a função. Observe que eu não estou colocando nenhum fator de normalização aqui, mas a gente pode dar conta disso depois. Reorganizando essa equação, eu tenho então menos k2 ao quadrado h cortado ao quadrado sobre 2m, mais o v0 tem que ser igual à energia total, porque todos os membros contêm a mesma exponencial, e eu posso dividir toda a equação por essa exponencial. Aí eu obtenho essa equação. E essa equação só está dizendo que quem tem que ser o K2. Isolo o K2 e obtenho que K2 é raiz de 2m V0 menos E. Lembrando, V0 menos E aqui é positivo, porque o E é menor que V0, dividido por H cortado. Então, está aqui determinado quem é o K2. No entanto, é uma equação diferencial de segunda ordem, que a gente já comentou. Ela exige duas constantes arbitrárias para a solução geral. Tá? Temos duas derivadas. Então a gente precisa de mais uma solução, que é a única constante arbitrária, que seria a constante de normalização, que multiplicaria essa exponencial. O K está determinado. Bem, observando que o K2 entra ao quadrado na equação 16, que é essa daqui, que a gente obteve agora mesmo, quando eu isolo K ao quadrado para obter quem é K, eu tenho duas possíveis soluções. Quando eu tiro a raiz dos dois lados, posso ter mais ou menos raiz de 2m V0 menos E sobre H cortado. Então, são duas possibilidades. Então, sabendo disso e sabendo que a solução que a gente acabou de obter é a solução com a exponencial negativa, a gente vai tentar uma solução com exponencial positiva. Bom, você pode verificar por substituição que essa também é uma solução possível. Então, com K2 definido dessa maneira, nós temos duas soluções. Uma que é exponencial de mais K2 e outra com menos K2 na exponencial. Então, vamos fazer isso com a solução geral. Psi de x vai ser uma exponencial positiva mais uma exponencial negativa, com coeficientes arbitrários, que é o que exige uma solução geral para uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Para a região x positiva. Bom, a derivada segunda, se você aplicar a derivada segunda aqui, cai o K2 duas vezes em cada uma dessas duas situações.
Como ele está ao quadrado, então eu vou ter K2 ao quadrado vezes C e elevado a K2x mais D e elevado a menos K2x, que é o psi. Ou seja, K2 quadrado vezes a função de onda psi de x. Bem, se eu substituir essa derivada segunda na equação de Schrödinger independente do tempo, eu vou ter esse termo, que é a derivada segunda de psi, mais V0 psi igual a psi. Isolando de novo K2 quadrado e dividindo toda a equação por psi de x, eu tenho qual é a condição que tem que ser obedecida por K2 para que a solução geral seja a solução da equação de Schrödinger. Portanto, com esse K2, essa solução é a solução geral do problema. Lá, x positivo. Bem, então, para o problema todo, nós temos na região x negativa uma solução que é oscilatória, que é constituída de duas exponenciais complexas, uma positiva e uma negativa, que a gente já identificou no caso da partícula livre, que uma dessas soluções se refere à partícula viajando da esquerda para a direita, junto com a propagação de uma onda plana da esquerda para a direita, e a outra solução oscilatória refere-se a uma partícula viajando da direita para a esquerda, ou uma onda se propagando da direita para a esquerda, uma onda plana. Então, para esse problema, juntando a solução do lado esquerdo e do lado direito de x igual a zero, nós temos um total de 4 constantes arbitrárias, A, B, C e D, que vão ser determinadas quando eu fizer alguns requerimentos sobre a função de onda e sua derivada. O fato de que elas têm que ser finitas, univaluadas, contínuas, as chamadas condições de contorno. Veja que a gente está falando de equações diferenciais em x, não é equação diferencial no tempo. Portanto, não são condições iniciais como uma solução de uma equação diferencial no tempo, mas são condições de contorno. Tendo isso em conta, e lembrando que quando x vai para infinito, a função tem que ser bem comportada, ou seja, ela tem que ir para zero, então não existe saída para parte da solução que envolve o coeficiente c, porque ela é uma exponencial positiva. Com essa exponencial positiva, se o x vai para infinito, isso daqui vai para infinito. Então, o único jeito de fazer com que isso vá para zero é colocar a própria constante c igual a zero. Então está aqui a condição de contorno que implica que o coeficiente c é igual a zero, ou seja, que a função de onda tem que ser finita. As nossas soluções, tanto do lado esquerdo quanto do direito, são funções cujas derivadas todas obtêm apenas um único valor para cada valor de x. Então a gente não precisa se preocupar com a questão das funções serem univaluadas, elas já são. Então o que a gente pode usar para determinar os coeficientes agora é a questão da continuidade em x igual a zero. Ou seja, exigir que na região de transição do potencial nulo para o potencial igual a V0, a função de onda e as suas derivadas sejam contínuas. Vamos lá, a função na esquerda é a parte oscilatória com coeficientes A e B, calculada em x igual a zero, tem que ser igual à função na direita, calculada em x igual a zero. Lembra que a gente já colocou c igual a zero aqui. Isso me dá o que? A continuidade da função em x igual a zero. Isso implica, bom, como são exponenciais, calculando em x igual a zero, isso é 1, 1 e 1. Então implica que A mais B igual a D. Essa é uma condição sobre os coeficientes. E a gente faz a mesma coisa para as derivadas. Para a derivada primeira em x igual a zero. Então, a derivada primeira do primeiro termo, do segundo, e do termo à direita de x0. De novo, como está tudo calculado em x0, essas exponenciais estão 1, sobrando apenas os coeficientes. Então eu fico com ik1 a menos b igual a menos k2 vezes d. Então aqui eu tenho uma condição sobre o coeficiente d em termos de a e b. Com duas equações e 3 coeficientes, eu vou obter pelo menos 2 deles, em princípio, determinados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é somar essa equação 20, a mais b igual a d, com essa 21, que envolve um coeficiente aqui no termo d. Quando eu faço isso, o que eu obtenho é a igual meio de 1 mais i k2 sobre k1 vezes d. Façam isso.
álgebra simples. Então eu já tenho o A em função do D. Para determinar o B em função de D, eu faço então a subtração. Pego a equação 20 e subtraio a equação 21. Lembrando que a 20 é A mais B igual a D. E a 21 é um coeficiente vezes D igual a A menos B. Subtraindo as duas, eu vou ter um coeficiente B, que é meio de 1 menos IK2 sobre K1 vezes D. Então eu tenho dois coeficientes determinados em função de D. É o máximo que eu posso fazer com duas equações. Então um deles fica livre. Bom, essa liberdade vai me permitir que eu tenha soluções com as mais variadas amplitudes para essas ondas. E que também não vai ser necessário fixar esse coeficiente D por normalização, como a gente vai ver nos resultados que vamos obter a seguir. Então é importante notar esse padrão na resolução dos problemas de mecânica quântica. Você tem uma equação diferencial, você tem uma ordem bem definida para essa equação diferencial, no nosso caso é a equação de Schrödinger, e independente do tempo, então é uma equação só na coordenada. Como ela é de segunda ordem, eu vou ter sempre uma solução geral com duas constantes arbitrárias. Isso eu faço, como vocês viram, para cada região em que eu tenho um potencial diferente. Então, na verdade, aqui o que nós resolvemos foram duas regiões diferentes para um potencial. Uma em que o potencial era nulo e outra em que o potencial era um potencial constante diferente de zero. Então, para cada uma delas, eu tinha uma solução que era uma combinação linear de duas soluções com coeficientes arbitrários. Os coeficientes são determinados a partir das condições de contorno. Tá? Assim como num problema que é uma evolução temporal de algum sistema, você determina as constantes arbitrárias a partir das condições iniciais do problema, como por exemplo velocidade, posição. Aqui que é um problema envolvendo derivadas com relação às coordenadas espaciais, vocês vão ter as condições de contorno, como a gente viu na solução desse problema. E isso é um padrão que se repete, não tem muito mais o que fazer para achar soluções de uma equação de Schrödinger. É isso que vocês devem fazer em todos os problemas práticos que aparecerem pela frente, qualquer que seja o potencial. Claro, a única coisa que vai mudar é que cada potencial vai exigir uma espécie de técnica diferente, como a gente vai ver em mais um ou dois problemas adiante. A dificuldade está em que tipo de solução aparece para cada potencial e como achar, por exemplo, os estados ligados, as energias desses estados ligados. Muito bem, então, substituindo os coeficientes para energia E menor do que V0, a gente tem a função de onda na região x negativo e a função de onda na região x positivo. Se eu adicionar a parte dependente do tempo, que é essa exponencial envolvendo a energia, observe que a energia é a mesma para todas essas funções de onda, que é a energia conservada no problema. E total é constante. Como já discutido, esse termo tem a ver com uma onda que é incidente. Veja que o IKX tem o sinal positivo. Esse outro termo tem o sinal negativo, então seria a onda que vai da direita para a esquerda, é a onda refletida. Por outro lado, a solução para x positivo é uma solução no tempo oscilatória, mas no espaço é uma solução que decai com a distância. E esse termo representa, que classicamente é proibido, a penetração da barreira de potencial. Ou seja, classicamente essa região é proibida porque eu teria energia cinética negativa. No entanto, se vocês lembrarem do princípio de incerteza de Heisenberg, sempre há uma possibilidade de você ter uma incerteza na energia de modo que ela possa penetrar a barreira sem violar necessariamente a conservação de energia. Vamos calcular o que a gente chama de coeficiente de reflexão para essa onda incidente. Ele é dado pela probabilidade de reflexão dividido pela probabilidade de incidência da onda. Esse coeficiente de reflexão ele é então dado pelos módulo ao quadrado da função de onda refletida pelo módulo ao quadrado da função de onda incidente, que se resume ao módulo dos coeficientes b ao quadrado sobre a ao quadrado, e que tem a ver com a intensidade da onda refletida sobre a intensidade da onda incidente.
Ou seja, se eu colocar os valores de B e A, são dados em função do coeficiente D, como o D vai aparecer no numerador e no denominador, ele vai desaparecer e só vai sobrar as quantidades conhecidas, que são os números de onda associados aos momentos lineares. Se vocês fizerem essa razão, como aqui eu tenho o complexo conjugado desse termo, só muda então o sinal da parte imaginária, esse menos vai ficar mais. K1 mais I sobre, vezes K2 sobre K1. Aqui no denominador é a mesma coisa, sinal mais fica o sinal menos. Portanto, esse termo cancela esse termo cancela esse, eu tenho 1. Bom, se o coeficiente de reflexão é 1, significa que toda onda é refletida, 100% da onda é refletida. Então, sempre ela é totalmente refletida, nesse caso que eu tenho uma barreira de potencial. O que implica que isso vai gerar uma onda estacionária, porque a onda incidente e a onda refletida têm a mesma frequência e elas devem se combinar formando uma onda estacionária. Bom, pela nossa solução, função de onda na região de x maior do que zero, positivo, a gente viu que existe uma pequena probabilidade de penetração da barreira, que classicamente é impossível, eu não posso passar por essa região clássica, pelos motivos que a gente já argumentou aqui. Tomando o módulo ao quadrado da função de onda, tá, por todos os instantes de tempo t, eu tenho esse resultado aqui. A gente tem a função de onda, pega o complexo conjugado, multiplica pela função de onda. A parte que envolve o tempo desaparece, por isso que ela vale para todos os instantes de tempo. Eu tenho módulo de d ao quadrado vezes a parte exponencial que decresce, exponencial que decai. Como d não é zero, então necessariamente eu passo para a região que classicamente é proibida. Uma quantidade que mostra indubitavelmente que existe essa penetração da barreira, e essa é uma das predições mais fantásticas da mecânica quântica. Não é zero. Mas observem, a gente mostrou que o coeficiente de reflexão era 1, portanto necessariamente a onda bate e volta. Mas ela bate e volta com uma pequena penetração e volta. O que não acontece é ela se propagar para a direita, ela não continua indo para a direita. Ela morre aqui de modo que a onda que incidiu vai voltar para a esquerda. Vejamos isso à luz do princípio de incerteza. Então existe uma penetração apreciável para um ΔX, lembra? K2 é o número de onda, passa ele para a esquerda, multiplica por H cortado, então eu vou ter o quê? P, ΔP vezes ΔX, da ordem de H cortado. Eu poderia ter colocado o valor mínimo, H cortado sobre 2, mas isso é irrelevante, o fator meio. Então vejamos, sabendo que o K2, tem essa relação com a energia, a gente tem que o ΔX é aproximadamente H cortado sobre 2m V0 menos E raiz. Ora, classicamente, o que acontece? Classicamente, o meu ΔX é zero, eu não tenho penetração. E isso acontece porque essa quantidade no denominador é muito maior do que o H cortado, né, levando ao ΔX zero. É isso que diz o princípio de incerteza. Então, ele é compatível com resultados clássicos. No entanto, se essa quantidade é da ordem de H cortado, não tem como escapar da penetração da barreira, que é um efeito puramente quântico. Bem, vamos olhar para esse problema da penetração do ponto de vista da energia, usando de novo o princípio de incerteza e a penetração da barreira. A gente acabou de ver que as propriedades de onda implicam na penetração de barreira, quer dizer, a solução da equação de Schrödinger, uma equação de onda, implica para esse problema da barreira de potencial que existe uma penetração da barreira, algo que é proibido para uma partícula clássica. No entanto, usando o princípio de incerteza, ΔX e ΔP da ordem de H cortado, eu posso escrever que o ΔP é aproximadamente H cortado sobre ΔX, e aqui eu recupero o resultado que a gente acabou de obter por ΔX, substituo, e que eu vou ter um ΔP da ordem de raiz de 2m V0 menos E. Vejamos, eu posso escrever a energia, lembrando que a energia cinética é uma energia potencial, como P quadrado sobre 2m mais V0. Se eu diferenciar os dois lados, aqui é uma constante, vai embora, tenho que dE é igual a dP quadrado sobre 2m. De maneira finita, ΔE então vai ser aproximadamente ΔP ao quadrado sobre 2m.
Só que quem é o ΔP ao quadrado? A gente obteve aqui, ó, é isso ao quadrado, ou seja, 2m V0 menos E sobre 2m. 2m vai embora, o ΔE vai ser, então, V0 menos E. Em outras palavras, eu tenho uma incerteza na energia que é a própria diferença entre o valor da energia potencial e a energia total. Com essa incerteza, que está descrita aqui por esse ΔE em vermelho, que é a diferença entre o V0 e o E, eu não posso dizer que a energia é menor que o potencial V0 e, portanto, eu posso muito bem penetrar essa região que classicamente seria proibida. Isso quer dizer que se eu realizasse um experimento para testar essa penetração da barreira e ver se há algum conflito nessa interpretação de partícula ou onda, eu ia ver que não existe conflito algum. Por quê? Porque o princípio de incerteza garante que eu não conheço a energia da partícula suficientemente bem para dizer se ela é menor ou maior do que V0.